Olá, a história de hoje é daquelas de tirar o fôlego. A gente vai ver como o orgulho e uma só decisão desastrosa podem simplesmente rachar um reino no meio, bem no auge do seu poder. E tudo começa com uma pergunta que, vamos combinar, é super atual. Como é que uma única decisão errada, uma escolha ruim de um líder, pode destruir uma nação inteira? É isso que a gente vai investigar agora, mergulhando fundo nessa história para entender tudo o que estava em jogo. Então, vamos lá. Ato 1. Um reino despedaçado. É aqui que a gente conhece o rei Roboão. Pensa só, ele acabou de herdar um reino superpoderoso, sabe? Mas o povo dele tá exausto, pedindo um alívio. O palco tá todo montado para uma decisão que vai mudar tudo. E olha só que interessante, as tribos de Israel chegam para o rei novo com um pedido que é sim, super razoável. Ninguém tá pedindo uma revolução, nada disso. É mais uma reforma. A proposta é clara, alivia o peso pra gente e a gente te serve com lealdade. Simples assim. A resposta que o Roboão vai dar, ela vai selar o destino de todo mundo. E aqui a gente vê o dilema do rei, preto no branco. É um contraste absurdo, né? De um lado estão os conselheiros mais velhos, os caras que trabalharam com o pai dele, Salomão. Eles falam, tenha sabedoria, sirva o povo. Do outro lado, a galera mais jovem, os amigos dele, chegam com outra ideia. Mostra quem manda, seja ainda mais duro que seu pai. É aquela escolha clássica, sabe? Entre a humildade e a mais pura arrogância. E Roboão faz a escolha dele. Ele simplesmente ignora a voz da experiência e vai na onda dos amigos. A resposta que ele dá para o povo é brutal. Ele promete um fardo ainda mais pesado. E a reação? Imediata. Catastrófica. 10 das 12 tribos simplesmente viram as costas e se rebelam na hora. Fica aí uma lição, né? A força pode até conseguir obediência na marra, mas é a sabedoria que conquista a lealdade de verdade. E pronto, o que era um reino unido agora está quebrado em dois. E quem assume o norte? Jeroboão, um cara que estava exilado, que tinha fugido do pai do Roboão e agora é chamado de volta para ser o rei do novo reino do norte, Israel. E o Roboão? Ele fica só com o sul, o reino de Judá. A nação está dividida e sem volta. Mas aí o novo rei do norte, o Jeroboão, se depara com um problemão político. Pensa bem, o centro da fé do povo, o templo, fica em Jerusalém, que é a capital do inimigo dele, o Roboão. Ele fica com medo de que o povo, indo para lá todo ano, acabe voltando a ser leal a Judá. Então o que ele faz? Toma uma decisão radical. Ele cria uma religião de Estado do zero, com 2 bezerros de ouro e tudo. E essa decisão do Jeroboão, ela abre uma porta perigosa. Começa aqui o ato 2, o ciclo de reis corruptos. É o início de uma espiral de instabilidade, de decadência, que vai arrastar o reino do norte para um caminho, bem sombrio. E a coisa desanda de um jeito. A liderança em Israel vira um verdadeiro caos, um carrossel de violência e traição. O filho do Jeroboão é assassinado. Aí o assassino dele cria uma nova dinastia, só para o filho dele ser morto também. Chega um ponto que um rei dura só 7 dias no poder e morre com o palácio pegando fogo. A nação está mergulhada no caos. E quando parece que não pode piorar, chega um rei que consegue ser pior que todos os outros juntos. Acabe. O Acabe não se contenta em só continuar o que o Jeroboão começou, não. Ele eleva a corrupção a um outro nível. Ele se casa com Jezabel, uma princesa estrangeira, e torna a adoração ao deus dela, Baal, a religião oficial do reino. E constrói até um templo para Baal na capital. Agora sim, a corrupção é total, institucionalizada. E é nesse momento, quando a escuridão parece ter tomado conta de tudo, que a história ganha um novo protagonista. Entramos no ato 3, o profeta contra a coroa. Surge uma força para bater de frente com tudo isso, o profeta Elias. E o Elias não chega de mansinho, ele aparece do nada, vai direto na frente do rei Acabe e anuncia um julgamento divino. Ele diz que não vai ter mais chuva nem orvalho na terra, nada, até ele dar a ordem. Isso é um ataque direto a Baal, que era tido justamente como o deus da chuva, da fertilidade. A ousadia é total. Passam-se 3 anos. 3 anos de uma seca terrível. E então, Elias propõe o grande confronto. A prova de fogo, literalmente. Ele chama todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. As regras são simples, mas cheias de tensão. 2 sacrifícios, cada um em seu altar, mas ninguém acende o fogo. Cada lado vai orar para o seu Deus, e o Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Imagina a cena. É puro drama. Durante horas, os profetas de Baal gritam,
dançam, se cortam num frenesi total, implorando por uma resposta. E nada. O silêncio absoluto. E o Elias, no meio disso tudo, ainda tira um sarro com aquela ironia fina, sabe? Gritem mais alto, vai ver que o Deus de você está ocupado, ou viajando, ou quem sabe dormindo e precisa ser acordado. A tensão no ar devia ser palpável. O tempo passa, o meio-dia chega e nada. É um fracasso total, retumbante. O Deus deles não dá nem sinal de vida. Sem voz, sem resposta, sem fogo. A impotência daqueles 450 profetas fica ali, escancarada na frente de todo mundo. E aí chega a vez do Elias. Com calma, ele reconstrói o altar do Senhor. E para deixar tudo mais impossível, ele manda jogar água no sacrifício. Não uma, mas 3 vezes, até a vala em volta ficar cheia de água. Depois ele faz uma oração. Simples, curta, e a resposta é instantânea e avassaladora. O fogo desce e não queima só o sacrifício. Queima a lenha, as pedras, a terra e evapora toda a água. Uma demonstração de poder que ninguém podia negar. Pois é, a vitória no Camelo foi incrível, decisiva. Mas a história não acaba aí. A corrupção no poder ainda vai cobrar seu preço. Chegamos ao ato 4, um acerto de contas previsto. É a prova de que, uma hora ou outra, a consequência sempre bate na porta. E o estopim para esse acerto de contas é algo, à primeira vista, pequeno. Um pedaço de terra, uma vinha. O rei Acabe simplesmente bota o olho na propriedade de um cidadão comum, um cara chamado Nabote, que por acaso ficava do lado do palácio. Só que o Nabote se recusa a vender. Ele diz que a terra é herança da família dele, é sagrada. Para um rei que está acostumado a ter tudo o que quer na hora que quer, ouvir um não é simplesmente insuportável. É aí que a Jezabel entra em cena. Vendo o marido emburrado, ela toma as rédeas. E o que ela faz é de uma frieza que assusta. Ela usa o poder do rei, o sistema de justiça, para planejar um assassinato. Ela arma um julgamento de fachada, paga 2 testemunhas falsas e consegue que um homem inocente seja condenado à morte. Tudo isso para que o marido dela pudesse ficar com a vinha. É inacreditável. No exato momento em que Acabe vai tomar posse daquela terra roubada, adivinha quem aparece? Elias. De novo. E ele entrega uma profecia que é talvez uma das mais diretas e terríveis de toda a história. A punição de Acabe vai ser um espelho do crime dele. O sangue do rei vai ser derramado e lambido por cães exatamente no mesmo lugar onde o sangue da vítima inocente dele foi derramado. O tempo passa. Anos depois, Acabe vai para a guerra. E, tentando ser mais esperto que o destino, ele se disfarça de soldado raso. Mas não dá para enganar o destino. Uma flecha, atirada assim, sem rumo, como se diz, encontra a única frestinha na armadura do rei. Ele é ferido de morte e sangra até o fim dentro da sua carruagem de guerra. E quando levam a carruagem para ser lavada, a profecia do Elias se cumpre. Nos mínimos terríveis detalhes. Os cães aparecem e lambem o sangue do rei. A justiça, mesmo que tarde, não falha. É inevitável. E tudo isso nos leva de volta àquela pergunta do começo. Essa história toda, da divisão do reino até a queda de Acabe, deixa a gente com uma reflexão muito forte, que vale até hoje, né? Até que ponto o destino de uma nação inteira não está, na verdade, selado pelo caráter, pela sabedoria ou pela falta de integridade de quem está no poder?